acho que tem uma particularidade grande de Berkeley que eu não sei se aplica de maneira generalizada às universidades americanas, né? A Goldman School, que é a escola que eu hoje faço parte de política pública, é uma escola razoavelmente pequena. Ela tem uma turma de mestrado de 90 alunos por ano, tem cerca de 7 ou 8 PhDs por ano e só, né? Então, é uma escola que trabalha de maneira bastante artesanal. Então, ela permite que você tenha um contato muito próximo com os professores. O ambiente é completamente colaborativo, então era algo que eu tinha uma outra imagem, né? As próprias notas, assim, não tem aquela competição, aquela corrida aos livros da biblioteca. Então, tem diversas oportunidades de você absorver o que está sendo ensinado. O professor dá a aula, o monitor dá outra aula, o monitor e o professor disponibilizam office hours para você conversar, online você pode fazer as suas questões. Então, assim, é um ambiente propício ao aprendizado sem ter a questão da competição tão forte entre os alunos, né? E aí eles permitem que cada um busque o seu caminho. Então, eles me incentivaram desde o começo a fazer parte de montar um grupo de estudos de América Latina. Se quiser fazer estudo de Brasil, vamos fazer estudo de Brasil. Então, assim, uma escola muito aberta à exigência e à necessidade de cada aluno. Eles estão buscando uma internacionalização grande, então eles eram muito focados em políticas públicas da Califórnia, então era até uma preocupação que eu tinha inicial, quanto eles analisam políticas públicas de uma maneira que eu possa aplicar aqui no Brasil. E eles estão sendo puxados para trabalhar dessa forma, e é uma das conversas que a gente tem tido, alguns projetos que a gente faz junto, de colocar mais diversidade no currículo, no corpo de professores, esse tipo de coisa. Mas é um curso que ele dentre as características comparadas aos cursos de MPP nos Estados Unidos, ele é um curso com bastante foco acadêmico. Então a metodologia importa muito, hard skills, você entender qual é o approach estatístico daquele estudo, qual é o resultado, as críticas, as melhorias possíveis. Então ele é um curso para quem busca mais esse tipo de habilidades, né? Infelizmente era isso que eu queria mesmo, né? Então as aulas geralmente são mais expositivas do que... Acho que todo mundo pergunta um monte de coisa toda hora, acho que é da cultura do aprendizado deles, né? É engraçado que até os estudantes orientais ficam um pouco chocados no começo, porque o ensino na Coreia do Sul, mesmo no Japão e na China, não é baseado em interação tão grande entre alunos e professor, né? Então, eles são estimulados a fazer isso sem grandes pressões, assim, não é tem poucos cold calls, aquelas coisas, mas tem um ritmo absolutamente grande de leitura, de exercício, né, de fazer lista de exercício, coisa que eu não imaginava que fosse ter essa altura, mas tem, faz parte do aprendizado, fazer prova, entregar trabalho. Então tem toda essa pressão, mas acho que faz parte desse primeiro ano que eu acabei de cumprir. O segundo ano ele é bem mais fluido. Então nesse próximo semestre eu escolhi 100% das matérias que eu vou ter, né? Então aí você escolhe aonde que você quer se encrencar, né? Pelo menos eu que vou escolher aonde que eu vou ter que gastar minhas noites, né? Não são eles. Então é isso que eu buscava também. Então, mas isso eu acho que é particular dessa universidade, de como eles entendem que é o ensino de administração pública. Se você olhar, uma das grandes diferenças, a gente tem acadêmicos brilhantes aqui no Brasil, excelentes, né? Mas a densidade é muito menor. Então você tem 3 super acadêmicos para estudar um tema enorme. Lá eles têm 6 super acadêmicos para estudar 1/10 daquele tema e eles estão forçando a fronteira daquele conhecimento, né? Então, acho que é isso que vale a pena de entender lá, de entender como isso se aplica, mas sem perder a noção de aplicabilidade aqui no Brasil. Pelo menos é o que eu mais me mantenho, né? Tentar qualquer aula, qualquer conhecimento, como é que eu aplico isso aqui? Será que isso não é muito metodológico? Então, às vezes, se perde um pouco no academicismo lá, e aí, acho que por eu não ser um acadêmico, eu acabo olhando dessa forma, mas assim, será que eles não estão discutindo muito o método estatístico utilizado nesse estudo e pouco, poxa, qual é o impacto dessa política pública? Então, por vezes tem esse conflito na minha forma de absorver o conhecimento, né? Mas é importante conversar com os professores, eles estão abertos a esse tipo de questionamento.